Nosso assunto de hoje é o romantismo no Brasil. O romantismo teve seu início na Revolução Francesa, no século XVIII. Era voltado para a nova classe social, que era a burguesia. O movimento literário se dividiu em duas partes: a poesia e o texto em prosa. Em todo o movimento houve 3 gerações. Primeira geração, nacionalista, indianista e religiosa. Segunda geração, apresenta egoísmo, pessimismo, satanismo. A terceira geração, formada pela crítica à política e à sociedade. Poesia. A primeira geração ocorreu durante os anos de 1836 e 1852. Teve importante papel na busca da identidade nacional e foi marcada por temas como exaltação da natureza, excesso de sentimentalismo e amor indianista. Os principais autores foram Gonçalves Dias, de 1823 a 1864, que escreveu Ijuca Pirama e Os Chimbiras, e também Gonçalves Magalhães, de 1811 a 1882, que escreveu Suspiros Poéticos e Saudades. A segunda geração. A segunda geração foi conhecida como uma geração ultrarromântica ou mal do século. Inicia-se em 1853 com a publicação da poesia de Álvares de Azevedo. Era marcado por egocentrismo, sentimentalismo, morte, tristeza, melancolia. Em vez de idealizar o índio, esta geração ganha ênfase com o sofrimento e a angústia. Os principais autores foram Álvares de Azevedo, de 1831 a 1852, com A Lira de 20 anos e Noite da Taverna, e Casimiro de Abreu, de 1839 a 1860, com Primaveras. Terceira geração. Ficou conhecida como Geração Condoreira, em homenagem a um pássaro chamado condor. Era impulsionados por ideais abolicionistas e republicanas. E iniciou-se em 1870 e durou 20 anos, marcados pela crítica à escravidão e à monarquia. E os temas retratados eram sobre os escravos, justiça e liberdade. Os principais autores foram Castro Alves, de 1847 a 1871, com Espumas Flutuantes e Escravos, e Sousa Andrade, de 1847 a 1871, com Novo Éden e Harpas Selvagens. O texto em prosa. A prosa no romantismo se difundiu por meio dos folhetins, que era feito diariamente, capítulo por capítulo. Esse tipo de romance era voltado para a burguesia e relatava o cotidiano desta classe social. Os romances de prosa foram divididos em 3 partes: indianista, regional e urbano. Romance indianista. Nos romances indianistas, como o próprio nome diz, os índios eram vistos como representantes da nacionalidade. O índio era visto como um herói. O principal romancista indianista brasileiro foi José de Alencar. Ele escreveu obras como O Guarani, Iracema e Ubirajara. Romance regional. O romance regional buscou compreender e valorizar características da própria cultura brasileira de cada região do país. Para cada região, houve uma figura representativa. Região Sul. José de Alencar foi a principal expressão da região, com a obra O Gaúcho, que se preocupava em compor o painel sociocultural do Rio Grande do Sul. Região Centro-Oeste. Visconde de Tanay foi o principal autor dessa região. Sua principal obra foi Inocência, que retrata com precisão a fauna e a flora da região. Região Nordeste. Franklin Távora
representou a região. Com uma escrita rebelde e polêmica, escreveu O Cabeleira, que chama a atenção da necessidade do Nordeste de criar sua própria literatura. Romance urbano. Esse tipo de romance foi e é um dos mais lidos. Ele retratava o cotidiano da vida burguesa, por isso conquistou muitos leitores. Os principais romances urbanos foram A Moreninha, de José Manuel de Macedo, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, e Senhora, de José de Alencar. Espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo em todos!